Oi pessoal, então mais um vídeo dessa semana. A ideia, pelo que vocês já perceberam ali, são vários vídeos, estamos no terceiro, tá? No vídeo anterior a gente começou a falar sobre essa ideia de normalização, né? Como eu disse, são regras que a gente vai aplicar para que a gente tenha um modelo relacional bem planejado, bem projetado, né? Que seja um banco de dados que esteja de acordo com o que é importante, né, de se ter em um banco de dados. E esse vídeo ele vai falar sobre a primeira forma normal, né, como chamamos. No vídeo anterior a gente viu as tabelas não normalizadas, né, e agora, o formato não normalizado, e agora então nesse vídeo a gente vai aplicar a regra em cima daquele modelo para que a nossa tabela, né, para que o nosso modelo esteja então na primeira forma normal. Então, primeiro, vou falar um pouquinho sobre normalização, embora a gente já comentei isso, né, acho que é importante ir repetindo, até porque eu falo de maneiras diferentes, daqui a pouco quem não entendeu, fica mais fácil. Então, após obter o esquema relacional correspondente a um documento, a gente passa para o processo de normalização, tá? Esse processo de normalização, ele, né, como o autor aqui coloca, ele se baseia nesse conceito de forma normal. Então, é uma regra que a tabela tem que obedecer para que ela seja considerada bem projetada. O que a gente vai fazer é que quando a gente, por exemplo, olhar uma tabela, nós vamos conseguir dizer se aquela tabela está na primeira forma normal, na segunda forma normal, na terceira forma normal ou na quarta forma normal, tá? Então, muitas vezes a gente já pode observar uma tabela e já perceber que aquela tabela está na segunda forma normal, né? Então, naquela tabela já existem as regras para uma tabela estar na segunda forma normal. Aqui, então, diz que cada vez, né, são estabelecidas regras mais rígidas, né, para verificar essas tabelas relacionais, tá? Então, aqui são as formas normais, as regras. Nesse primeiro vídeo, então a gente vai falar, nesse primeiro vídeo da normalização, a gente vai falar da primeira forma normal, tá? Então, o Reuser coloca que a primeira forma normal, a tabela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas aninhadas. Lembram que a gente trabalhou no vídeo anterior sobre as tabelas aninhadas, né? É quando a gente tinha, quando duas tabelas elas ficavam aninhadas, né, como o próprio nome já diz, e isso gerava então a questão da redundância de informação, tá? Então, aqui a gente vai vendo algumas regras. Como é que a gente faz, então, para transformar essa tabela para a primeira forma normal? Então, o primeiro passo é pegar aquela tabela não normalizada, que a gente viu no vídeo anterior, daqui a pouquinho já vou mostrar de novo para vocês, em um esquema relacional, né? Como a gente tinha o modelo lógico, né? Aqueles nossos modelinhos. Pode ser tipo em forma de tabela mesmo, ou em forma descritiva na linha ali dos dados, nome da tabela. Agora a gente já vai ver. Então, um esquema relacional na primeira forma normal. Então, quando que uma tabela está na primeira forma normal? Ela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas aninhadas. Então, atributos compostos e atributos multivalorados, tá? Então, lembram quando a gente tinha lá no modelo ER a questão dos atributos compostos, que era um atributo composto com mais de um atributo, e o atributo multivalorado, que o atributo poderia ter vários valores, tá? Então, uma tabela ela não pode ter essas tabelas aninhadas para ela estar na primeira forma normal. Então, o que acontece? A passagem, eu passar uma tabela para a primeira forma normal é quando eu elimino essas tabelas aninhadas, tá? Então, aqui a gente já tem um exemplo. Como a gente viu no vídeo anterior, esse é um modelo de um documento. Então, esse documento, esse arquivo, ele foi transformado em um modelo relacional, um modelo de tabela, né? Só que aqui a gente percebe que ele tem tabelas aninhadas, ou seja,
Para cada projeto, eu tenho vários empregados, tá? Então, eu tenho vários empregados que trabalham no mesmo projeto. Esse formato aqui embaixo, ele representa, como a gente trabalhava, né, e como eu mostrei para vocês que o Reuser mostra no livro, o formato da gente colocar as tabelas. Então, por exemplo, código do projeto, o tipo e a descrição. Vírgula, aqui eu tenho a minha tabela aninhada, código do empregado, o nome, a categoria, o salário, data inicial. Então, aqui eu tenho uma tabela não normalizada. Tá? E a ideia, então, é que a gente passe essa tabela para a primeira forma normal. Então, a gente tem duas opções, tá? Que é construir uma única tabela, juntar tudo isso numa única tabela, e aí a gente vai ter o problema de redundância de dados, que é uma questão bem importante, que acho que agora na sequência eu falo mais um pouquinho sobre isso, ou a gente constrói uma tabela para cada tabela alinhada. Então, uma tabela para o projeto, uma tabela para o código, uma tabela para essa tabela alinhada aqui no caso, tá? Bom, aí a gente tem aqui as opções. A primeira opção seria construir uma tabela com todos os dados, né? Nesse caso, quando a gente faz esse tipo de construção, quando a gente faz esse tipo de escolha, a gente vai ter o problema da redundância dos dados. Então, deixa eu ver se aqui na sequência eu consigo mostrar, mas senão eu já mostro para vocês, tá? Bom, então a gente tem essa questão. Ou a outra opção que seria construção das duas tabelas, né? Então, cria uma tabela referente à própria tabela que está sendo normalizada, código do projeto e tipo e descrição, e uma tabela para cada tabela aninhada. No caso, nós temos uma única tabela aninhada, que é essa tabela aqui, ó, que tem nome, que é essa tabela aqui. Que tem o empregado, o nome, a categoria, o salário, a data do início e o tempo, né, que ele está alocado para aquele projeto. Então, aqui é nosso exemplo de uma e aqui é nosso exemplo de duas tabelas, tá? Bom, então, quando eu construo uma tabela para cada tabela aninhada, que a gente chama que é essa construção, ela é por decomposição, então a gente cria uma tabela na primeira forma normal, a tabela não normalizada. Então, a chave primária dela é idêntica à chave da tabela não normalizada, né? Quando a gente conseguir perceber isso. Então, no caso, aqui ele mostra, eu vou ter, deixa eu ver se aqui ele já mostra o código do projeto. O código do projeto aqui, acho que por aqui fica melhor. Então, aqui eu já tenho o código do projeto e esse sublinhado, né, que aqui nesse exemplo eu estou colocando assim como representado no livro com a chave primária, tá? Então, a gente pode seguir a mesma chave primária. Para cada tabela, então, é criada uma tabela, né, que ela é composta pelas seguintes colunas. Então, a primeira tabela é aquela do projeto que a gente já viu. E a segunda, a gente vai colocar a chave primária de cada uma das tabelas nas quais a tabela em questão está aninhada, né? Então, eu preciso levar a chave primária do código do projeto e todas as outras colunas que aparecem, tá? Naquele exemplo. Aqui eu tenho a minha tabela não aninhada, então, como eu já mostrei anteriormente. Aqui eu tenho a minha primeira forma normal dessa primeira tabela, código do projeto, tipo e descrição. Então, aqui surge já a minha primeira tabela, que está na primeira forma normal. Por que ela está na primeira forma normal? Porque ela não tem, como eu mostrei aqui no início, porque ela não tem atributos compostos ou multivalorados, tá? E aqui eu tenho a minha segunda tabela, que é que ela vai ser o código do empregado, o nome, a categoria, o salário, a data de início e o tempo alocado para aquele projeto. E aqui eu complemento, né, com a chave primária lá daquela tabela que ela está aninhada, para manter aquela relação que existe. Então, para dizer que cada empregado ele está alocado em um projeto, que é o que nos mostra nesse exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, o empregado João, de código 2146, ele está alocado nesse projeto, LSC 001.
Só que eu não tenho só o João nesse projeto, eu tenho vários empregados, tá? Então, por isso que eu preciso fazer essa relação do código do projeto com o código do empregado. Bom, que mais? A questão das chaves primárias, tá? Então, um valor de código de empregado, chave, né, da tabela de origem, ele aparece uma vez só no documento ou várias. Como o valor do código empregado aparece várias vezes, é necessário o código do projeto para distinguir as várias aparições, tá? Então, aqui a gente vê essa tabela preenchida e a gente pode começar a analisar ela. Então, aqui eu tenho as minhas tabelas na primeira forma normal, e aqui com as informações que fica mais claro para a gente poder entender, tá? Código do projeto, então eu tenho o LSC001 e o PAG02. Cada projeto, ele é de um tipo. Esse é um novo desenvolvimento e esse é a manutenção. E aqui eu tenho, então, a descrição de cada um dos meus projetos, tá? Então, eu sei, observando aquele arquivo lá inicial, que para cada projeto eu tenho vários empregados que participam. Então, esse projeto aqui, LSC001, eu tenho vários empregados que participam, tá? Então, aqui os nomes, a categoria, o salário, a data que ele inicia e o tempo que ele foi alocado para aquele projeto. Quando eu falei lá no início sobre a redundância de dados, vamos pensar assim, pessoal. Se eu tivesse colocado tudo isso dentro de uma única tabela, toda vez que eu fosse colocar LSC001, eu teria que repetir novo desenvolvimento, sistema. Então, o novo desenvolvimento, ao invés de aparecer uma única vez no meu banco de dados essa palavra, ele apareceria no mínimo aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa palavra, tá? Isso é redundância de informação. Eu repeti essa informação muitas vezes sem necessidade. Então, esse tipo isso que acontece no banco são as coisas que a gente tem que eliminar. E as regras, de forma normal, elas nos ajudam a eliminar, por exemplo, a redundância de informação, tá? Aqui ainda a gente tem, né, essa questão de que o projeto ainda está repetindo, mas eu preciso, porque ele é um código e eu preciso dessa relação do código, tá? Uma outra coisa bem importante aqui, ainda nesse exemplo, é a questão, também voltando um pouco, o que vocês trabalharam no semestre passado, e agora eu vou tentar sempre reforçar, é a questão da chave primária composta, tá? Então, vocês percebem que aqui eu tenho o código do empregado e o código do projeto como uma chave primária composta, né? Então, é uma chave primária que contém duas colunas, tá? Bom, a unicidade dessa tabela, ela sempre vai se dar por essa combinação, tá? Então, essa combinação PAG02 e 8191, isso nunca vai poder se repetir. Isso é uma chave primária composta, tá, pessoal? Eu vou ir repetindo algumas coisas, até porque, né, a matéria ela segue, mas tem algumas coisas que eu percebi que vários de vocês ficaram com dúvida em banco de dados 1, então, conforme eu for me lembrando, eu vou tentando falar mais sobre esse tipo de coisa nos exemplos, que serão sobre outras coisas, mas eu vou tentar sempre ir lembrando. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho essa chave primária, eu tenho esses dois campos que eles representam a unicidade da minha linha, né? Eu não preciso criar um outro código aqui para poder representar, isso aconteceu em alguns projetos, um outro código para ser minha chave primária. Então, a minha chave primária ela pode ser composta desses dois campos, tá? Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Aqui eu tenho um registro na linguagem Pascal e um registro na linguagem COBOL, né? Com arrays aqui, né? Enfim, é uma programação, um arquivo mesmo, né? Com alguns dados que a gente pôde, então, transformar em uma tabela não aninhada, tá? Um documento não normalizado, um modelo não normalizado.
Então aqui vocês percebem que a gente começa com esse arquivo alunos, né, um nome qualquer que foi dado. É importante, pessoal, também, que agora no início não existe não precisa de uma preocupação muito grande com os nomes das tabelas. Normalmente a gente coloca, por exemplo, aqui é o nome do arquivo, tá? E aí depois, quando todas as tabelas estiverem prontas, que a gente começa realmente a pensar e definir os nomes dos arquivos, tá? Aqui também, ó, o nome da tabela foi, ó, projeto empregados, foi só, se juntou, né, o nome das duas tabelas. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de várias, né, de uma não normalizada, de uma tabela não normalizada, com várias tabelas aninhadas a ela, tá? Então eu tenho aqui código do aluno e o nome do aluno, código do curso e o semestre que ele ingressou. Dá para a gente perceber que é um arquivo sobre um sistema de cursos, né, de universidade, de disciplinas cursadas, de aluno, etc. Aqui eu tenho o código da disciplina, o semestre da disciplina cursada e a nota da disciplina. Para passar isso para a primeira forma normal, então eu posso, né, seguir aquelas duas opções. Ou eu transformo tudo isso numa única tabela, eu tenho aquele problema da redundância, né? Ou eu coloco cada tabela aninhada numa única tabela. Não que dessa forma não tenha seus problemas também. Pode ter problemas, eu posso perder algumas das relações, tá? Mas é uma das opções e isso a gente tem que ir ajustando no decorrer, conforme a gente vai aplicando essas regras. Então aqui foi criada uma tabela para aluno, com código do aluno e nome, uma tabela para curso, código do curso e o semestre que ele ingressou e o aluno, né, para ter essa relação, o aluno com as disciplinas e o aluno com as disciplinas por semestre que ele está cursando. Então, aqui já é, um slide em que já vai mostrando com as chaves primárias, então código do curso, os candidatos, né? Enfim, bom, aqui foi só mais um exemplo para vocês também ficarem com mais um exemplo para poder estudar, caso esse aqui ele menorzinho, né, porque ele só tem duas tabelas, e aqui a gente tem um exemplo maior. Pessoal, então regra básica é, né, quando eu encontro uma tabela, que essa tabela ela contém tabelas aninhadas, né, ela contém tabelas que são oriundas de atributos compostos ou multivalorados, a gente tem que tirar, então, né, essa não normalização e transformar ou em uma única tabela, né, ou criar uma única tabela, ou uma tabela para cada tabela aninhada, tá? Quando uma tabela está neste formato, por exemplo, nós dizemos, então, que essa tabela ela está na primeira forma normal. Então, que essa regra ela já tem, tá? Então, na sequência, a gente vai então pegar uma tabela na primeira forma normal e transformar ela para a segunda forma normal. Tá, pessoal? Então, o mesmo que nos outros capítulos, capítulo 6 do Carlos Alberto Reuser, quem tiver a oportunidade de ter esse livro, né? Infelizmente esse livro não é gratuito, mas aí, como eu falei para vocês, eu vou pegando todos os exemplos para vocês ficarem com material de consulta nesses slides. Tá bem, pessoal? Até a próxima, então. Valeu!